Olá! Hoje falaremos um pouco sobre planejamento do programa Segundo Tempo. A intenção aqui é compartilhar conhecimentos, saberes e mudar o jogo. Planejamento é uma ação deliberada por meio de recursos possíveis. A lógica que se imprime nesse momento é de que o planejamento ele ocorre em função das finalidades que se estabelecem, dos objetivos e das metas de um futuro que se prevê. Esse futuro deve ser previsto, obviamente, pelos recursos humanos envolvidos nesse processo. Quem são esses recursos humanos? Os professores, conhecidos como coordenadores de núcleo, e os seus monitores, que são aquelas pessoas mais importantes do processo de desenvolvimento das ações do programa Segundo Tempo. Então é fundamental que o planejamento seja compreendido como um desejo assumido dentro de um grupo, dentro da sua coletividade. Dessa forma, ao planejar, nós fazemos opções. Por quê? Porque essas opções nos levam a mudanças. E essas mudanças, naturalmente, são mudanças que estabelecemos para que essas crianças, para que esses indivíduos que estão nos núcleos possam ter as suas vidas alteradas em função dessas práticas. Ao estabelecermos tais metas, nós deliberamos um desejo, uma ação, algo que queremos concretizar. Na verdade, a nossa intenção é mediar a partir dessas metas um processo que seja extremamente dinâmico, intencional e complexo. Por que isso tudo? Porque isso nos leva à compreensão de que existem incertezas no processo de desenvolvimento das ações. E o planejamento nos leva exatamente a prever algumas dessas incertezas ou, na melhor das hipóteses, a alterarmos as suas discussões em função dessas provisoriedades. Em função desses contextos instáveis em que o planejamento se situa e da perspectiva de não encará-lo como uma ação burocrática, cartorial, você contribuirá muito para esse processo se você reconhecer que esta ação de planejar vai permitir a mediação entre o aluno e o conhecimento, entre os conhecimentos que a prática do esporte pode oferecer para o desenvolvimento dessas crianças que estão no núcleo. Então, nessa perspectiva, o que se quer é construir um ambiente, construir um espaço de autonomia para que se possa decidir quais caminhos tomar em função da realidade em que você se situa. A sua intervenção, então, ela vai favorecer o processo de desenvolvimento desse aluno, mesmo que exista nesse campo uma adversidade. A ideia é que, ao elaborar o seu planejamento, os elementos do contexto social dessa criança estejam presentes no processo, melhorando a condição de vida dela, melhorando o seu contexto social, melhorando de forma gradativa e, obviamente, aprofundada o dia a dia e o cotidiano tão importante para a vida dessas crianças. E aí o esporte educacional do programa Segundo Tempo tem como um dos seus objetivos atender a essas mudanças de comportamento que serão observadas no dia a dia dessas crianças. E aí o planejamento pedagógico deve ser uma síntese desse processo. Como é que você quer que essa mudança ocorra? Como é que você deseja que essa mudança tenha sentido e se faça presente nas ações dos núcleos? É necessário, então, que você tenha conhecimento dessa realidade, que você registre estas ações no seu planejamento, para que a partir do registro dessas ações você não haja de uma forma improvisada. É fundamental, então, que você organize as atividades do núcleo junto com os seus professores. Dessa forma, nós sugerimos como primeiro passo a organização de um grupo de professores e monitores para debater os temas pertinentes ao núcleo que você está inserido. É fundamental que você, coordenador de núcleo, junto com os seus monitores, até mesmo com o coordenador geral do convênio, estabeleçam essas relações, dialoguem, encontrem as formas corretas de execução dos trabalhos para que assim as suas ações se efetivem na prática. Ao planejar, você pode articular elementos de ações pedagógicas e criar situações dinamizadoras e de experimentação das diversas possibilidades do intervir metodologicamente. O que isso significa? Significa que, ao planejar, é fundamental que você encontre todas as perspectivas que envolvem o processo de desenvolvimento da ação do planejamento na prática. Outro aspecto a ser ressaltado é que o planejamento pedagógico do núcleo ele deve se tornar um documento, um registro, como a gente já citou anteriormente. Esse registro nós chamamos de plano. O que isso significa? Significa que o planejamento pedagógico do núcleo é uma primeira tarefa que vai ser organizada por coordenadores e juntamente com monitores, obviamente. O plano, por sua vez, é uma representação, é um esboço da realidade que
que você encontrará todos os dias no seu núcleo. Ele serve como um guia, uma orientação para a realização e obtenção das suas metas, dos seus objetivos, enfim, de tudo aquilo que você almeja para o núcleo. Mas, obviamente, a gente tem que entendê-lo que não deve ser considerado como algo acabado. Ele vai sempre sofrer alterações. Isso é natural, porque o processo de desenvolvimento humano ele é extremamente dinâmico. E ao ser dinâmico, naturalmente, o planejamento também o é. E como ele o é, ele também precisa ser considerado como uma parte fundamental e inicial do processo de desenvolvimento das ações. O que nós queremos dizer com isso? Que planejar ou programar é como se você estivesse desenhando uma planta de uma casa, uma construção que você queira fazer. Por quê? Porque daí você efetiva todas as ações. Mas você precisa se lembrar de uma coisa, que essa ideia de plano, ela precisa ser considerada uma ação nova, uma realidade, um elemento extremamente importante no seu processo de desenvolvimento e, consequente, no desenvolvimento das crianças que estão no núcleo. Isso significa que, ao planejar, nós fazemos memória. Nós registramos aquelas questões que são mais importantes no desenvolvimento das ações do núcleo e que trarão melhoria para o processo de formação dessas crianças. Planejar ainda deve ser considerada por todos uma tarefa extremamente importante. E no caso do programa Segundo Tempo, se esse planejamento não ocorrer, as finalidades que se espera atingir, como o desenvolvimento de valores humanos, a formação social, cultural, ética da criança por meio do esporte, ela pode não ocorrer. Portanto, se você tem e se você deseja contribuir com o programa Segundo Tempo, você precisa compreender que a ação de planejar não deve ser administrativa, burocrática, como já mencionamos, mas algo que compromete decisivamente o desenvolvimento das crianças. E, obviamente, que ao comprometer esse desenvolvimento, você, professor, você, monitor, são extremamente responsáveis por isso tudo. E, naturalmente, vocês precisam ter compromisso com a elaboração do planejamento, com a elaboração das suas práticas no cotidiano. Nesse momento, nós apresentaremos a vocês a estrutura do programa Segundo Tempo. Essa estrutura ela é composta por algumas partes interdependentes e extremamente importantes ao processo de desenvolvimento das ações dos núcleos. A primeira parte, nós chamamos a atenção de vocês, são os objetivos e finalidades do programa Segundo Tempo. Esses objetivos e finalidades são definidos, são de responsabilidade do Ministério do Esporte por meio da Secretaria Nacional de Esporte Educacional. A segunda etapa é o projeto técnico do convênio. Essa parte do projeto envolve a questão de operacionalização, custos e todos os trabalhos ditos técnicos para que o convênio se efetive na prática. Esta parte do processo é de responsabilidade dos gestores dos convênios, sejam eles convênios em nível estadual, em nível municipal, com associações, com ONGs ou com qualquer entidade que se torne parceira do Ministério do Esporte para o desenvolvimento do programa Segundo Tempo. A terceira parte dessa estrutura é o projeto pedagógico do convênio, que é de responsabilidade dos gestores do convênio e dos seus coordenadores gerais. Esse projeto pedagógico do convênio, ele envolve especificamente todos os elementos que fazem parte do cotidiano ou que farão parte do cotidiano das atividades dos núcleos. Ele é um projeto mãe, ele envolve todos os projetos de todos os núcleos que fazem parte do convênio. A quarta parte dessa estrutura é o projeto pedagógico do núcleo. Este sim, de responsabilidade de vocês, coordenadores, dos monitores e, obviamente, de toda a comunidade, da família, de todas as pessoas que fazem parte do cotidiano das ações dos núcleos. É nesse projeto que você apresentará a identificação dos núcleos, a fundamentação teórica, os objetivos, conteúdos, estratégias, recursos, avaliação, enfim, todas as atividades, todas as ações que serão desenvolvidas nos núcleos e que nós abordaremos um pouco mais adiante. E por fim, o planejamento semanal ou mensal das atividades dos núcleos. É o cotidiano, é o registro ao qual nós nos referíamos anteriormente, que são de responsabilidade do coordenador de núcleo e dos seus monitores. Após a explicação dessa estrutura do programa Segundo Tempo, nós apresentamos como é que esse planejamento pedagógico do núcleo ele deve ser organizado. Então você visualiza nesse momento todas as etapas que compõem o planejamento, como citamos anteriormente. Desde a identificação do núcleo, passando pelo diagnóstico, pela elaboração da fundamentação teórica, os seus objetivos, os seus conteúdos, os seus procedimentos metodológicos de ensino, a seleção dos recursos e a avaliação. Todos esses elementos devem estar presentes
no projeto pedagógico do núcleo e são de responsabilidade, sim, dos coordenadores e dos monitores, que a partir das discussões, a partir das reuniões, estabelecerão metas claras e possíveis de serem atendidas quando do desenvolvimento das ações dos núcleos. Com a apresentação desses elementos, o que nós desejamos é dialogar de forma clara e objetiva a partir da realidade de cada localidade, de maneira a esclarecer e melhorar ainda mais as ações de cada núcleo. Por quê? Porque o planejamento dos núcleos ele deve apresentar essa articulação entre todas as etapas apresentadas e, naturalmente, para manter a ação educativa coerente e interativa. Dessa forma, é fundamental que o planejamento do seu núcleo esteja adequado às propostas estabelecidas nos objetivos e finalidades do programa Segundo Tempo. Vale destacar que, especificamente, os aspectos do diagnóstico, objetivo, procedimentos metodológicos e a avaliação têm um papel de destaque fundamental nesse processo de articulação e efetividade da ação de planejar. Por quê? Porque é a partir deles, desse tronco básico, que as ações dos núcleos vão se efetivar na prática. Nesse momento, apresentaremos passo a passo como o planejamento pedagógico do núcleo deve se desenvolver. O primeiro item a ser abordado é a identificação geral do núcleo. Por que a identificação geral do núcleo é importante? Porque ela permite saber exatamente quem é o coordenador que controla as atividades desse núcleo, quem são os seus monitores, quem são as suas crianças, quantas são, de que idade elas são, além, obviamente, de saber o local em que esse núcleo funciona, o horário em que esse núcleo funciona e outras informações que são extremamente importantes para que nós os localizemos, para que nós os acessemos e, obviamente, estabeleçamos uma via de contato extremamente significativa, permitindo um diálogo, uma interação e, obviamente, a melhoria das atividades do núcleo no seu cotidiano. O segundo passo para a elaboração do planejamento pedagógico do núcleo é a elaboração da fundamentação teórica. Toda a ação humana, seja ela profissional ou não, ela está assentada numa crença, numa ideologia, em algo que nós entendemos ser útil, necessário, primordial para a execução daquilo que nós desejamos. Ou seja, a fundamentação teórica é o fio condutor das nossas ações. São os valores que orientam o nosso trabalho, a nossa vida profissional, a nossa vida social. Portanto, a fundamentação teórica ela é o alicerce das atividades dos núcleos. Ela sustentará as ações cotidianas que vocês desenvolverão junto às crianças e os adolescentes e apontarão, obviamente, os caminhos, as diretrizes, os rumos, os valores que conduzirão o seu trabalho pedagógico. Dessa forma, é fundamental que você leia, releia, interprete e reflita sobre o texto de fundamentos do programa Segundo Tempo. Ele é de suma importância para que você compreenda e se aprofunde nas bases que sustentam a nossa proposta de esporte educacional. Dessa maneira, também é significativo que você assista à videoaula de fundamentos do programa Segundo Tempo, porque ela vai permitir a você compreender qual é o nosso alicerce, qual é a nossa base. E mais, olhe para a realidade do seu núcleo. Perceba qual é a necessidade cotidiana do seu núcleo. A partir do estabelecimento da conexão entre a realidade do seu núcleo com o programa Segundo Tempo e os seus fundamentos, você vai observar que é muito mais fácil contemplar as necessidades dessas crianças e desses adolescentes. E se nós estamos falando de esporte educacional e a partir dele nós falamos necessariamente do desenvolvimento de valores humanos, sociais, culturais, de melhoria de qualidade de vida, em compreensão, em relação, valorização, respeito à convivência, integração social e, obviamente, a diminuição da exposição aos riscos sociais, conscientizando essas crianças dos seus direitos sociais, emancipando-as, tornando-as críticas para que elas possam exercer a sua cidadania, dentre tantos outros aspectos que vão contribuir decisivamente para a vida dessas crianças e adolescentes. E isso, naturalmente, é o nosso ponto de vista. Não é algo que foi criado, não é algo que é imaginado, mas é um respaldo teórico que nós temos a partir de experiências que foram bem-sucedidas, construídas da e para a necessidade instalada. Então, essa etapa do planejamento, ela requer a elaboração de um texto bonito, breve, conciso, explicativo, coerente, que dê as bases de sustentação das ações do seu núcleo. Nesse momento, abordaremos a próxima etapa do processo de elaboração do planejamento, que é o diagnóstico. Cabe ao diagnóstico constatar, identificar, interpretar os dados da realidade para que a partir de então você emita um juízo de valor acerca disso, sempre com foco no processo de aprendizagem.
A ideia é que você elabore o diagnóstico, mas não o entenda como uma ação acabada. O diagnóstico é algo contínuo, considerando que essa realidade vai sofrer alterações. E se ela sofreu alterações, naturalmente nós precisamos rever a elaboração desse diagnóstico. E essas alterações vão surgir em função da nossa intervenção, da sua intervenção pedagógica. A ideia é que você possa, a partir do diagnóstico, elaborar algumas questões que possam fundamentá-lo. Por exemplo, quem são as crianças, os jovens, os adolescentes que fazem parte do seu núcleo? Em que contexto ele se inscreve? A ideia é que você possa, a partir daí, identificar quais são as suas necessidades. Por que essas crianças estão no núcleo? O que elas desejam, o que elas almejam, o que elas querem dentro desse núcleo? A ideia é que você possa diagnosticar e delimitar o contexto e, obviamente, a partir desta delimitação, elaborar todas as outras etapas do seu planejamento, prover os recursos possíveis e necessários para esse desenvolvimento. Para isso, é fundamental que você observe, que você reflita sobre o contexto em que nós estamos inseridos. É fundamental, então, que você possa apresentar no diagnóstico o índice de desenvolvimento humano da região, o índice de desenvolvimento educacional da região, qual é a infraestrutura social dessa localidade. Essa localidade ela tem escola, ela tem posto de saúde, ela tem asfalto, ela tem saneamento básico, ela tem atendimento de outros projetos, de outros programas sociais que atendam às necessidades dessas pessoas. Você também pode, a partir daí, estabelecer todas as suas ações em função dessa realidade. Importante também destacar que você pode identificar no seu diagnóstico o nível socioeconômico dessas crianças, as taxas de desemprego, de subemprego, ainda a questão da constituição familiar. Essas famílias são mononucleares, essas crianças são cuidadas pelos avós, pelos tios, enfim, para que você tenha uma dimensão plena do ambiente em que essa criança se situa. Outro aspecto fundamental no diagnóstico é que ele te permite verificar os problemas sociais graves em que essa criança muitas vezes pode estar submetida, tais como drogas, violência, prostituição, exploração de trabalho infantil, são elementos fundamentais e que o diagnóstico permite que você faça. É também importante que você identifique se no ambiente em que o núcleo funcionará, se existem espaços para atividades esportivas ou para outras práticas esportivas, culturais e de lazer. Outro aspecto também que nós chamamos a atenção no diagnóstico são as características básicas dessas crianças, ou seja, quem são essas crianças, quem são esses jovens, quem são esses adolescentes, que idade eles têm, em que condição eles chegam ao seu núcleo. Então, a partir daí nós sugerimos a elaboração de algumas perguntas que comporão aí um questionário ou uma entrevista que pode ser direcionada tanto ao pai como pode ser direcionado também à criança, ao jovem ou ao adolescente que está no núcleo. Essas perguntas elas vão facilitar o processo de identificação dessas necessidades. E aí a gente encaminha algumas delas que poderão, a partir daí, extrair as informações que você precisa. Você pode também consultar a comunidade, as lideranças da comunidade local, presidente de associação de amigos de bairro, agentes sociais, religiosos que estejam vinculados a esse núcleo, ou outro representante que você entenda que seja importante nesse processo, tal como professor e diretor de escola. Isso facilita muito a identificação do contexto em que essas crianças, adolescentes e jovens estão inseridos e facilitarão demais a elaboração do projeto pedagógico deste núcleo e, consequentemente, a efetivação das ações do programa Segundo Tempo. Após a definição desse diagnóstico, nós passamos a uma etapa fundamental da elaboração do projeto pedagógico do núcleo, que são os objetivos. Na elaboração dos objetivos, você deve considerar os objetivos maiores do projeto, ou seja, o que se estabelece como objetivos e finalidades para o programa Segundo Tempo, o que se estabeleceu no projeto técnico do convênio e, a partir daí, elaborar os seus objetivos. A ideia é sempre que você faça uma interligação entre os objetivos e finalidades do programa Segundo Tempo, definidos pelo Ministério, pela Secretaria de Esporte Educacional, entre as finalidades estabelecidas no projeto técnico do convênio com os objetivos do seu núcleo, as ações que você almeja concretizar em função dessas questões. A partir daí, nós apresentamos os objetivos no projeto pedagógico do núcleo em duas formas, os objetivos gerais e os objetivos específicos.
A ideia também, que nós não podemos deixar de reforçar, é que os objetivos devem especificar as aprendizagens esperadas do aluno. O objetivo é elaborado em função do aluno e não em função do professor. Nós precisamos entender que nós estamos no núcleo para que as crianças, para que os jovens, para que os adolescentes se desenvolvam. Então, o objetivo precisa ter como foco o aluno e não o professor. É um equívoco muitas vezes acreditar que o objetivo é atingido pelo professor, porque na verdade quem atinge esse objetivo são as crianças, os jovens e os adolescentes desse núcleo. O objetivo é uma ação e ela precisa ser projetada sim pelo professor, mas para o seu aluno e deve estar articulada com uma filosofia educacional, no nosso caso em específico, com as finalidades do esporte educacional, com a concepção de sociedade e teoria de desenvolvimento e aprendizagem que nós defendemos. Os objetivos de ensino para médio e curto prazo, eles precisam de uma maior especificação, como nós já mencionamos, de uma forma, obviamente, prospectiva, para que assim mudanças sejam atingidas de forma gradativa na aprendizagem e no desenvolvimento dos nossos alunos. Os objetivos precisam ainda dialogar entre si. Eles precisam ter uma sequência lógica para que possam ser compreendidos de maneira conjunta. Eles devem ainda contemplar todas as dimensões de desenvolvimento do ser humano. E, obviamente, essas dimensões envolvem os aspectos físicos, cognitivos, sociais, afetivos e emocionais. Os objetivos precisam ainda especificar quais são os conhecimentos que serão assimilados na vida de cada criança, na vida de cada adolescente, na vida de cada jovem. É fundamental que eles estejam organizados dessa forma. É fundamental ainda que os objetivos sejam organizados para que os alunos os atinjam. E ele precisa saber quais são os objetivos que são estabelecidos para que ele atinja. Eles ainda precisam ser claros e precisos. Não devem permitir múltiplas interpretações. Eu preciso ler o objetivo e saber exatamente o que a criança atingirá a um determinado período de tempo. Ele deve permitir que, além dos professores, os alunos percebam essa obtenção e, a partir daí, possam organizar a sua própria finalidade, o seu próprio objetivo. Então, é fundamental que a criança saiba o que você deseja. Oferecer também uma gradualidade nas experiências, sempre partindo de uma situação mais simples para uma situação mais complexa, porque isso favorecerá o desenvolvimento dessas crianças, desses jovens e desses adolescentes. Você deve verificar também, a partir dos objetivos, se aquilo que você estabeleceu inicialmente pode ser avaliado. Por que a gente diz isso? Porque muitas vezes os profissionais elaboram os seus objetivos, mas esquecem de verificar a possibilidade de avaliação dos mesmos. Por quê? Porque ao avaliar eu tenho certeza plena se esses objetivos foram atingidos ou não e posso comparar o início, o meio e o fim das nossas ações. Dessa forma, após estabelecermos os objetivos, nós passamos a outra etapa muito significativa da elaboração do projeto pedagógico do núcleo, que é a elaboração e a seleção dos conteúdos. Bem, o conceito de conteúdo que nós temos, ele está pautado na compreensão de que eles são um conjunto de conhecimentos e habilidades organizadas e sistematizadas pedagogicamente, com o objetivo de apropriação ativa pelo outro. É o que nós chamamos de conteúdo, ou seja, tudo aquilo que o homem construiu, tudo aquilo que o homem transformou, tudo aquilo que o homem produziu e que se faz presente no cotidiano das nossas ações e que serão apropriadas por crianças, jovens e adolescentes dos nossos núcleos, nós denominamos conteúdo. No programa Segundo Tempo, em especial, os conteúdos a serem utilizados, a serem mediados, são os conteúdos das manifestações da cultura corporal. Portanto, é extremamente importante entender os critérios para a seleção desses conteúdos, porque eles devem estar articulados àquilo que você oferecerá cotidianamente nas suas atividades do núcleo. Para tanto, é fundamental que esses conteúdos estejam adequados às necessidades sociais e culturais dessas crianças, desses jovens e desses adolescentes. Eles precisam ter significado, eles precisam ter validade, utilidade, interesse, precisam ser flexíveis, afinal, muitas vezes você precisa adaptá-los às condições de desenvolvimento dessas crianças e precisam ser viáveis, precisam estar em plenas condições para serem desenvolvidos. Outro aspecto de extrema importância que nós destacamos nos conteúdos é que eles não podem ser desconsiderados na sua totalidade. O que nós chamamos de totalidade? Nós entendemos que esses conteúdos precisam ser explorados em todas as suas dimensões. E quais são essas dimensões? Os conceitos, os procedimentos e as atitudes.
Isso, obviamente, é fundamental para que a criança tenha consciência plena e total de como uma prática pode ser incorporada por ela a partir da cultura vivenciada nas atividades dos núcleos. Isso vai oportunizar a esse aluno a vivência de conteúdos que permitam a ele saber ser e o saber fazer, que são elementos fundamentais do processo de organização de todo e qualquer conteúdo, ou seja, a sua dimensão conceitual, procedimental e atitudinal. Dessa forma, os conhecimentos e saberes articulados e compartilhados pelos conteúdos, eles precisam ser escolhidos de acordo com a condição do grupo que você atenderá. Eles precisam ser compreendidos também como elementos essenciais para a apropriação, para a transformação e utilização dos conhecimentos para a vida dessas crianças, desses jovens e desses adolescentes. Esse conteúdo também deve permitir a compreensão e a percepção de uma vivência que facilitará a sua aquisição. Ou seja, você precisa oferecer conteúdos adequados ao cotidiano, ao desenvolvimento dessas crianças. Dessa forma, deve-se explorar as possibilidades de desenvolvimento dos conteúdos, como já mencionamos, a partir da dimensão conceitual, procedimental e atitudinal. Isso permitirá explorar as potencialidades de cada modalidade e superar aquela compreensão de que a prática esportiva deve ser vivenciada apenas a partir do como fazer, permitindo que as crianças entendam o porquê fazem e para que fazem esporte. Dessa maneira, compreende-se o esporte que as crianças, os jovens e os adolescentes praticam no núcleo, bem como o entendimento das diferenças desse esporte espetáculo do esporte educacional que elas praticam cotidianamente. Ainda, oportunizar o entendimento do sistema esportivo profissional no Brasil e do mundo, os mega eventos, os eventos esportivos, como isso faz parte do cotidiano da vida dessas crianças, elas podem, a partir da vivência do esporte, compreender todas essas práticas. Deve favorecer ainda a apreciação estética e técnica das manifestações da cultura corporal, a valorização da beleza e do belo dentro dessas práticas. Deve identificar ainda a compreensão e os interesses políticos e econômicos que cercam esse universo chamado esporte. Deve identificar também as habilidades, os comportamentos e as atitudes necessárias para uma prática esportiva saudável. É fundamental também compreender o sentido da vivência real, os motivos e os sentidos de determinadas práticas corporais. Deve organizar ainda o ambiente de uma forma social, de uma forma que permita que todos o pratiquem, uma forma que todos pratiquem o esporte, e deve compreender e pensar o jogo num processo de antecipação, de tomada de decisão, de reconhecimento do espaço e de como realizar essa prática. E por fim, também de extrema importância, o conteúdo deve respeitar a diversidade existente de crianças, respeitando as diferenças existentes entre ela e, obviamente, trazendo a diversidade, a riqueza de outras práticas corporais que muitas vezes não fazem parte do universo da criança, mas que são muito importantes para o processo de apropriação e de formação de cada uma delas. Falaremos nesse momento um pouco sobre os procedimentos metodológicos no planejamento das aulas. Os procedimentos metodológicos, na verdade, são definições sobre quais caminhos você deseja percorrer. Quais são as opções que você escolherá para atingir o objetivo que você estabeleceu anteriormente. Obviamente, a seleção dos meios capazes de facilitar a apropriação do conhecimento por parte das crianças, ou seja, são as ferramentas. Como é que essas crianças vão aprender? Como é que esses adolescentes, esses jovens vão aprender as atividades que forem oferecidas a eles no programa Segundo Tempo? Quando não existe um planejamento, muitas vezes as aulas são desenvolvidas da mesma maneira. O que nós queremos dizer com isso? As mesmas práticas, seja no sul ou no norte do país, aquelas colunas enormes de crianças, de jovens e adolescentes, uma bola na mão, uma bola no pé, uma execução por vez, até que a criança, o jovem ou o adolescente chegue ao local especificado para a realização da atividade. Isso tudo denota uma falta de planejamento. Por quê? Porque você está seguindo o mesmo padrão, a mesma prática que era utilizada há muitos anos atrás e que hoje, em função da realidade, não são mais necessárias, não são mais cabíveis no cotidiano dessas crianças. Por quê? Porque quando você estabelece trabalhos dessa forma, você tem um tempo de espera muito grande para que essas crianças realizem as atividades. As aulas são todas comandadas pelos professores e esse comando, muitas vezes, de aula está muito longe daquilo que nós entendemos que seja o adequado. Outras vezes você fica muito preocupado com a técnica, com a execução perfeita do movimento. Isso tudo atrapalha o processo de desenvolvimento da aula.
acabam se tornando muitas vezes verdadeiras escolinhas de esporte. E não é esse o objetivo do programa Segundo Tempo. O objetivo do programa Segundo Tempo não é a descoberta de talentos esportivos ou de pessoas promissoras para o desenvolvimento atlético. Então nós entendemos que a dificuldade em desenvolver as aulas com um número elevado de crianças, de jovens, de adolescentes, com quadras ou campos e espaços reduzidos ou descobertos, com a escassez de material, dentre tantos outros problemas, são elementos que estarão presentes no desenvolvimento das suas aulas. Porém, se essas situações forem planejadas, com certeza os procedimentos metodológicos não vão perpetuar esse tipo de trabalho. O que você vai fazer é encontrar um elemento diferencial que vai se colocar como muito mais útil e muito mais necessário para o desenvolvimento das atividades do seu núcleo. Dessa forma, para ensinar algo a alguém, é necessário saber o que, como, por quê, para quê e quando ensinar, bem como os valores e conhecimentos que poderão ser vivenciados e apropriados a partir do ato de ensinar e aprender. Assim, os procedimentos metodológicos devem ter algumas características. Primeiro, tornar as atividades desenvolvidas em aula prazerosas. As crianças precisam sentir prazer na realização das atividades. Segundo, propor aulas participativas e envolventes, que envolvam um número grande de crianças, que ela não fique esperando para realizar a atividade. Terceiro, promover atividades menos cansativas e livre das rotinas, porque essas rotinas acabam entediando as crianças. Quarto, diversificar e alterar-se em função das características das atividades, das necessidades e dos interesses dos alunos. Ou seja, você precisa adaptá-las ao cotidiano dessas crianças. Favorecer a apropriação dos conhecimentos, dos valores que a vivência de cada conteúdo oferece, além, obviamente, de respeitar as diferenças existentes entre essas crianças. Na videoaula de procedimentos metodológicos para o programa Segundo Tempo, que foi apresentada pelo professor Amauri, você encontrará maiores elementos que poderão aprofundar na temática. A próxima etapa de elaboração do planejamento pedagógico do núcleo diz respeito aos recursos. A realidade observada nas visitas aos núcleos do programa Segundo Tempo nos mostra a dificuldade que muitos de vocês encontram na realização das tarefas, mas também a riqueza de possibilidades para o desenvolvimento dessas atividades, variando desde os materiais oferecidos pelos programas Pintando a Liberdade e Pintando a Cidadania, até os materiais que os próprios convênios oferecem como contrapartida para o desenvolvimento das atividades. Muitas vezes materiais de primeira linha, materiais de uma qualidade extremamente importante. E chegamos até a observar, por exemplo, a construção de materiais com matérias-primas recicláveis, por exemplo, que conjuntamente com as crianças, os jovens e adolescentes dos núcleos, vai permitir que essas crianças entendam a importância de preservar o meio ambiente, não o agridam e, obviamente, reconheçam o importante papel social que cada uma delas deve exercer na sociedade moderna em que elas vivem. Sabemos melhor do que ninguém que os profissionais envolvidos nesse processo de ensino são providos de muitos conhecimentos específicos que permitem o desenvolvimento satisfatório do trabalho com amplitude de recursos. Contudo, o maior desafio é fazer com que, a partir da realidade de cada um, novos recursos sejam agregados àquilo que já existe. Isso vai favorecer uma criação e uma recriação da nossa própria prática pedagógica. Dessa maneira, nós sugerimos que, além dos recursos e da infraestrutura, que todos nós já conhecemos, novos elementos sejam agregados pelos núcleos ao programa Segundo Tempo. Quais são eles? Programas de televisão, por exemplo, que apresentem alguma atividade, alguma prática, alguma discussão que foi feita acerca de um determinado esporte. Vídeos que você pode obter junto também a programas de televisão, ou mesmo adquirir em bancas de jornal, ou em locais especializados. A internet é um recurso rico também para que você encontre possibilidades e utilize-as nas suas aulas. Visitas e passeios dirigidos a determinados locais em que você queira vivenciar e visualizar determinadas práticas. Festivais e competições esportivas, filmes e peças teatrais que abordem, por exemplo, os valores presentes no esporte, leitura de textos tanto em jornais como em revistas, ou mesmo pequenos textos que você e o seu monitor podem elaborar e levar para que as crianças possam refletir um pouco sobre essa questão e sobre a realidade do esporte. A observação de fotos, também de imagens, é um outro elemento que também favorece uma apropriação crítica e consciente de conhecimentos que derivam das manifestações culturais, das manifestações esportivas. A utilização desses recursos
pode despertar a curiosidade nesses alunos e vai tornar-se um meio extremamente importante para que se discuta o esporte. E mais, é fundamental que esses recursos sejam utilizados no momento adequado. Nós não podemos cair no erro de achar que esses elementos podem ser utilizados em qualquer momento da aula. Existem momentos em que você vai utilizar-se do vídeo, existem momentos em que você vai se utilizar de um texto, existem momentos em que a visita a um local é importante. O que você precisa identificar de fato é qual é o momento mais adequado para utilizar um recurso ou outro. Nesse momento, chegamos a uma etapa extremamente importante da elaboração do projeto pedagógico do núcleo, a avaliação. A avaliação é um processo complexo e contínuo que tem por objetivo subsidiar e diagnosticar permanentemente as decisões necessárias para se proceder às mudanças efetivas em nossas intervenções e ações pedagógicas. Quando indagamos muitos professores que coordenam núcleos e monitores do programa Segundo Tempo quando realizamos visitas, muitos deles dizem que avaliam por observação ou avaliam por participação, não têm um instrumento específico para avaliar o aluno. Nós entendemos que isso não pode ocorrer. Por quê? Porque nós entendemos que essa etapa do planejamento requer muitos cuidados, tanto em sua elaboração como em sua aplicação. Por quê? Porque dela dependem a análise e a tomada de uma decisão presente e futura. Se nossos desejos estão sendo apropriados de forma satisfatória ou não dentro das atividades do núcleo. Então, a avaliação deve ser refletida e discutida em conjunto com as crianças, os jovens, os adolescentes que fazem parte dos núcleos, os pais ou responsáveis dessas crianças, membros da comunidade, porque isso vai permitir que se verifiquem os impactos das ações do programa Segundo Tempo na vida dos beneficiados, diretos e indiretos. A avaliação deve ainda estimular os adolescentes, as crianças e os jovens a buscarem novos conhecimentos. Portanto, a avaliação acaba se tornando um espaço de construção, de diálogo, de orientação, de informação, de observação, de explicação, de correção, de questionamento, aconselhamento, crítica, resposta e escuta. A avaliação ainda deve se pautar na análise das múltiplas dimensões do planejamento, que já foram abordadas nessa videoaula, como os objetivos, os conteúdos, as atividades que são desenvolvidas, tendo sempre o aluno como centro desta análise. A avaliação ainda deve centrar-se na realidade. Nós não podemos avaliar algo que não fizemos. Nós precisamos olhar para a realidade do núcleo, para o chão do núcleo, para que possamos avaliar. Ela deve ainda verificar como o aluno utiliza os conceitos que foram oferecidos pelo professor e pelo monitor no desenvolvimento das aulas. Ou seja, será que esses conceitos foram apropriados? Se eles foram apropriados ou não, a criança vai demonstrar isso a partir da avaliação. Outro aspecto que a avaliação deve garantir é a observação da satisfação das crianças, dos jovens e dos adolescentes na realização das manifestações da cultura corporal. Outro elemento, se as atividades possibilitaram a transformação na forma da criança se comportar frente às atividades e ao grupo ao qual ela pertence. Ou seja, a prática, a vivência permitiu a ela mudar o seu comportamento, a avaliação pode te indicar isso. A avaliação deve verificar ainda se o aluno tem autonomia para solucionar os problemas que surgem. Problemas esses que surgem no cotidiano das ações dos núcleos, na vivência, nas práticas e na relação entre aluno e aluno e professor. A avaliação ainda deve observar se o aluno é capaz de transformar as práticas das manifestações da cultura corporal que ele experimentou de acordo com a sua necessidade. Ou seja, será que ele consegue adaptar aquelas vivências que ele teve dentro do núcleo para o seu cotidiano de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu interesse? A avaliação permite ainda que os alunos criem novas formas de movimento a partir das experiências que tiveram. Identifica ainda se o aluno realmente compreendeu e valoriza o conteúdo vivenciado, bem como o utiliza na sua vida cotidiana. Bem, para que a avaliação cumpra o seu papel, é necessário que o professor utilize instrumentos avaliativos que permitam não apenas mensurar ou quantificar informações, mas permitam uma análise qualitativa de tudo aquilo que foi desenvolvido nos núcleos. Para tanto, você encontrará no livro de Fundamentos Pedagógicos do Programa Segundo Tempo algumas fichas de avaliação. Essas fichas vão orientar o seu trabalho, mas elas não devem ser, obviamente, encaradas como uma amarra, como uma camisa de força. Você pode alterá-la, você pode adaptá-la, você pode adequá-la à sua realidade. Nesse texto você vai encontrar fichas, por exemplo, de avaliação
do aluno pelo professor, momento em que você está lá avaliando pontualmente, aluno por aluno. Você vai encontrar fichas de autoavaliação, em que a criança pode se autoavaliar, fazer uma análise da sua própria prática, do seu cotidiano. Isso é muito importante porque desenvolve criticidade, envolve autoanálise e as crianças aprendem muito com esse processo. Outras fichas também de autoavaliação você encontrará aqui. Você vai encontrar também planilhas para o acompanhamento da quantidade de aulas desenvolvidas e como você trabalhou os elementos dessas aulas. Você vai encontrar ainda planilhas de aula para o acompanhamento de atividades que envolvam a aprendizagem motora, elementos esses que foram desenvolvidos em outras videoaulas. Você vai encontrar ainda um roteiro de entrevistas ou de questionários com os alunos que você pode fazer numa determinada aula, reunir essas crianças em grupo, num círculo e discutir com elas se elas estão gostando ou não da atividade, como é que a atividade está exercendo influência na vida delas e algumas outras informações a respeito de questionários que você pode desenvolver, tanto para que os alunos avaliem o coordenador, como para que os alunos avaliem o monitor. É importante que as crianças digam o que elas pensam de vocês, porque isso também vai orientar a sua condição de professor e a sua prática pedagógica. E por fim, nós apresentamos também uma ficha que apresenta a possibilidade de você avaliar o impacto do programa Segundo Tempo na vida dessas crianças a partir do olhar do pai, a partir do olhar do responsável dessa criança, das pessoas que estão envolvidas diretamente com ela. Bem, sem a avaliação, a nossa ação pedagógica se limita ao simples ensinar, sem compromisso com objetivos estabelecidos, sem conteúdos selecionados, sem procedimentos metodológicos definidos. E isso tudo nós entendemos que atrapalha o processo de desenvolvimento das atividades do núcleo. Então, se nós desejamos uma vida longa ao programa Segundo Tempo, esses aspectos são fundamentais e são indicativos para que essas mudanças ocorram e para que o programa tenha vida longa. Chegou a hora de checarmos os últimos detalhes. Ao chegarmos a essa etapa do nosso trabalho, nós queremos relembrar os elementos que foram discutidos para que vocês não esqueçam de nenhum item no processo de organização e planejamento das ações dos núcleos do programa Segundo Tempo. Dessa forma, para que o seu projeto pedagógico esteja o mais próximo possível da realidade e atenda os interesses e os anseios dos seus alunos, lembre-se de que você precisa apresentar os seguintes itens nesse planejamento: a identificação geral do núcleo, a elaboração da fundamentação teórica, a elaboração do diagnóstico, a elaboração dos objetivos, a seleção e organização dos conteúdos, a prática, as metodologias e os procedimentos das aulas, a seleção de recursos e a avaliação. Ao final da elaboração do projeto pedagógico do núcleo e durante todo o processo de efetivação dessa prática, é necessário que você repense constantemente essas ações, o que nós denominamos de reelaboração do planejamento. E por que reelaborar? E por que pensar novamente o planejamento? Porque isso vai facilitar o ajuste dos caminhos, os ajustes necessários para que você esteja em constante alimentação desse projeto, para que você solidifique cada vez mais os passos para que atinja os objetivos esperados pelo programa Segundo Tempo, de maneira eficiente, eficaz e, acima de tudo, real. Nesse momento, chegamos às considerações finais da nossa aula. Trabalhar as manifestações da cultura corporal, e em especial o esporte, não é uma tarefa simples como muitos acreditam. Contudo, maior ainda é a nossa responsabilidade quando as trabalhamos com crianças, jovens e adolescentes expostos a riscos sociais dos mais diversos. Precisamos, assim, superar o entendimento de que planejar é uma ação burocrática. Esperamos que isso tenha ficado claro após a leitura cuidadosa do texto que você tem em mãos e da nossa aula de hoje. Planejar é escrever os próprios caminhos, a própria história e, como afirmamos no início da aula, é fazer opções, acreditar que as mudanças ocorrerão. Precisamos compreender que toda e qualquer atividade humana, mesmo as ações mais simples da vida, requerem uma reflexão sobre as condições que temos para optar a favor ou contra, por uma ou por outra. Dessa forma, organizar e registrar o trabalho docente pode parecer algo complexo, se você nunca o fez. Mas a partir do momento que passar a fazê-lo, perceberá os avanços que surgirão a partir da organização desse trabalho. O primeiro passo é começar, e isso deve ter início com a estruturação do projeto pedagógico do núcleo e, a partir de um bom planejamento dessa etapa, deve-se partir para a elaboração do planejamento semanal e mensal, detalhando todo o trajeto das ações pedagógicas. Por fim,
Nossa responsabilidade é tornar o programa Segundo Tempo uma ação capaz de intervir positivamente na vida das crianças, jovens e adolescentes, permitindo que elas observem a realidade que as cerca, interpretem os dados dessa realidade e estabeleçam metas para superar a condição de desfavorecimento em que elas vivem. Temos a crença de que o sucesso de nossas ações está diretamente relacionado ao quão organizadas e planejadas elas forem. Obrigado, bom trabalho e até logo.